Bom dia! Nesse dia gostoso em que a chuva cai sobre a terra e a misericórdia de Deus se renova sobre nós a cada manhã, nós descansamos em Deus, aceitando o convite de Jesus que um dia falou a Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, eu queria fazer com você como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Queridos, vamos correr para Jesus, vamos nos esconder nele, descansar nele, lançar fora todo medo por causa do seu perfeito amor. Vamos estudar a palavra de Deus que nos ajuda a renovar a nossa mente. Temos estudado aos sábados de manhã na comunidade evangélica Luz para o Caminho, da qual sou pastora, um livro de Russell Shedd, A Felicidade Segundo Jesus. Esse livro é um estudo da Bíblia, é um estudo das bem-aventuranças. Então vamos para Mateus 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, Mateus 5, de 3 até o 6, nós lemos agora. Então, vamos aprender com Russell Shedd, um homem de Deus, humilde, um servo de Deus que serviu o Senhor durante toda a sua vida. Ele já faleceu. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e ver na vida dele, as características das bem-aventuranças. Já tocamos no ensino de Jesus a respeito do pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. João 6,33. Alimentar-se de Jesus outorga a vida eterna, diz o versículo 6, capítulo 6, 50. O pão que Jesus oferece para os famintos é a sua carne, está no versículo 51 do capítulo 6. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. O versículo 53 do mesmo capítulo. Jesus usou essa linguagem figurada para ensinar que se não crermos na realidade histórica da morte de Jesus como sua obra salvífica, não haverá vida eterna em nós. O que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede, diz o versículo 35. Assim entendemos que a vida eterna é oferecida aos que têm fome do Senhor, aos que creem que Ele é o único alimento que confere vida abundante a todos os que nele creem. João 10:10. Para adquirir esse pão é necessário trabalhar, embora o Filho o ofereça gratuitamente a quem o quer, diz o versículo 27 do capítulo 6 de João. Os ímpios trabalham pelo pão que perece. Os prazeres e relacionamentos sem Deus murcham e desaparecem nesta vida. Quem realmente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, receberá o que há de melhor nesse reino, ou seja, o próprio Senhor Jesus. Mark Twain, um dos mais conhecidos autores norte-americanos de todos os tempos, definiu bem a tragédia de uma vida sem fome de justiça. Miríades de homens nascem, labutam e suam e se debatem para obter o seu pão. Disputam e ralham e brigam, porfiam por obter mesquinhas vantagenzinhas um sobre o outro. A velhice vai-se acercando deles, e as enfermidades se seguem. As vergonhas e humilhações vão derrubando seus orgulhos e vaidades. Os entes queridos são tirados deles, e a alegria da vida é transformada em angústia dorida. O fardo da dor, da preocupação e da desgraça torna-se mais pesado ano após ano. Finalmente morreu a ambição, morreu o orgulho, morreu a vaidade. No lugar dele surge um anseio pela soltura. E finalmente a morte chega a eles. A única dádiva sem veneno que a terra sempre tinha reservado para eles. E desaparecem de um mundo onde nada valiam, onde nada realizaram, onde eram um erro e um fracasso e tolice.
e onde não deixam o mínimo sinal de terem existido, de um mundo que os lamentará por um dia e os esquecerá para sempre. Agostinho, um grande teólogo, mostrou a desgraça do homem que procura satisfação em outra fonte que não Jesus Cristo. Ó Deus, tu nos fizeste para ti mesmo, e nosso coração não acha repouso até que repouse em ti. Parece-nos importante reconhecer que referir-nos a Deus como nosso pão importa em frisar que ele precisa ser assimilado. O corpo humano se mantém por um processo maravilhoso de digestão. Os alimentos são ingeridos e transformados em vários elementos que os glóbulos do sangue transferem para os bilhões de células do corpo. Ali são transformados em energia para que pensemos, andemos e mantenhamos todos os aspectos corporais que necessitam de energia. A vida espiritual se mantém por um processo semelhante. O Dr. Paul Brent e Philip Yancey descreve o triste caso de uma mulher na estação rodoviária em Madras, na Índia. Os alimentos ingeridos por ela, em vez de se fornecerem saúde e energia, alimentavam um tumor que paulativamente a matava. A própria religião pode criar esse efeito, caso Jesus Cristo não seja o centro, a fonte da vida. Se bebermos da água viva pela fé no Senhor, como diz João 7, 37 a 39, o Espírito Santo se tornará vida em nós e vivificará outros por nosso meio. Recebemos energia para adorar e servir. Esse processo depende da atuação específica do Espírito Santo. Jesus ensinou claramente que a presença do Espírito Santo nos discípulos traria esse resultado definido. Vós em mim e eu em vós. Jesus recapitula essa verdade. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. A fome e a sede de justiça podem ser saciadas pela palavra de Deus. Em suas páginas eternas, inspiradas, Deus guarda mel e leite genuíno. Nas Escrituras encontramos a segunda razão da fome abençoada. O diabo tentou Jesus a satisfazer sua fome física, transformando pães em algumas pedras que abundavam na região. Ele queria que Jesus transformasse pedras em pão. Jesus, porém, repudiou essa investida, declarando: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, o versículo 4. Pode-se concluir o paralelismo hebraico aqui envolvido, que assim como o pão mantém a vida do corpo, a palavra de Deus mantém a vida espiritual. Quando a pessoa perde o gosto pelas escrituras sagradas e faltam-lhe a fome e sede por esse alimento divino, as consequências são óbvias. Crentes raquíticos, carentes de vitalidade e energia para gastar no serviço do Rei Jesus. Paulo disse: não desfalecemos, não desanimamos. Eles evitavam os efeitos naturais da subnutrição, alimentando-se bem da palavra de Deus. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. De Jeremias 15:16. A alegria de assimilar a palavra de Deus provém da satisfação de saber que Ele falou conosco e comunica a sua verdade. Para ter saúde espiritual, o cristão precisa ser obediente, mas muitos têm dificuldade em obedecer, porque não conhecem a vontade do seu Senhor. A glória de um homem bom é o testemunho de uma boa consciência, diz Tomás de Kempis. Aqui descobrimos a terceira razão que motiva o homem a buscar a justiça, como o mesmo anseio de um cachorro faminto que corre atrás de um coelho. A consciência maculada é um fardo pesado para carregar. O apóstolo Paulo fez alusão a isso quando disse: me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos 24:16. Acredito que seu esforço se explica não somente no desejo de alcançar justiça, justa prominência
e muita intrepidez na fé em Cristo. 1 Timóteo 3,13. Mas também porque uma má consciência intranquiliza e cria ansiedade. Paulo sentia no coração que tinha aprovação de Deus, o que vale muito mais do que a pessoa que se auto-recomenda. Então, queridos, conhecer a palavra de Deus e estar procurando viver a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Nada vale conhecer se eu não andar em obediência. Eu preciso conhecer e andar em obediência. Eu preciso confessar os meus pecados e pedir a Deus ajuda. Só Ele pode me ajudar a viver esse evangelho. Que o Senhor te abençoe. Nesse tempo difícil, nós temos que rogar, como os discípulos rogaram ao Senhor Jesus. Quando eles viram Jesus, que Jesus tinha morrido, quando eles estavam vivendo um momento de tristeza, o Senhor Jesus ressurreto apareceu a eles. E eles convidaram Jesus, fica conosco, Jesus, porque já se faz tarde. Então, querido, que nós possamos, ao cantar esse hino, Divino Companheiro, você cante conosco, medite, né, sobre a palavra de Deus e esconda-se em Jesus. Deus te abençoe. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Essa semana, queridos, da Comunidade Evangélica Luz para o Caminho, vamos estar orando pela família da Cristina, que enfrenta graves momentos. Seu esposo perdeu uma irmã, então nós estamos precisando orar e cobrir a vida dela e a família dela. Ore pela Cristina, pelo Daniel, pela Daniele, para que Deus os abençoe, para que eles tenham um coração firme no Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amanhã estaremos com você às 19h30, querendo Deus. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, parte B, do versículo 1.